Boa tarde a todos e todas. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas àqueles que não estiveram aqui na parte da manhã. A gente está dando continuidade aos debates desse encontro, que é o São Paulo Aberta nas subprefeituras. Esse é o primeiro encontro da série. A gente espera que a gente consiga fazer isso em todas as regiões no ano que vem, aproveitando a chegada dos conselheiros dos conselhos participativos e também propondo a articulação dos outros conselhos de gestores de equipamentos, né, dos outros conselheiros que atuam no território para dialogar e construir propostas em torno da ideia de um governo aberto, que é um governo que tem abertura à transparência, à participação, à inovação tecnológica e à integridade, que é o combate à corrupção e à prevenção. Desde agosto, a Controladoria tem feito um Café Hacker, que é um encontro de pesquisadores, ativistas, né, de movimentos populares, hackers, que são programadores. A gente vai falar um pouquinho mais do que a gente entende pelo termo hacker. Enfim, pessoas que atuam no controle social das políticas públicas para discutir dados e informações disponíveis hoje para fazer esse controle. A gente sabe que tem muitos temas de discussão. A gente viu aqui na parte da manhã a dificuldade, né, e a riqueza de opiniões e a divergência também de opiniões. E a gente espera que os conselhos sirvam, né, como espaço de debate e de proposição sobre essas questões. Mas, neste momento agora, né, das 2 agora até as 4, a gente tem a seguinte proposta. A gente vai apresentar aqui dados sobre a subprefeitura da Sé, que estão disponíveis. O Adriano Reis, assessor do gabinete da subprefeitura, vai fazer uma apresentação sobre os dados que tem hoje disponíveis. O Gabriel Ponzetto é diretor de transparência ativa da Controladoria Geral do município, né? Esses cafés hackers têm a seguinte proposta. A gente sempre convida uma secretaria a fazer a abertura de dados, mostrar os dados que tem para a população interessada. A gente faz esse encontro. Só que ele não é um debate aberto. Ele tem um foco que é discutir os dados e informações. Então, a gente faz 3 perguntas. Dos dados apresentados, tem alguma dúvida sobre a forma como eles estão apresentados? Não dá para entender? Ou tem alguma questão sobre os dados? Segunda pergunta, existem sugestões de melhoria, de aprimoramento da forma como esses dados estão? Tem que ser mais claro, tem que ser uma linguagem mais acessível. E terceira pergunta, quais dados e informações ainda não existem e precisam ser incorporadas nos sites da prefeitura para que as pessoas possam participar da gestão? Então, são esses 3 focos. A gente tem pouco tempo, então a gente não vai poder abrir como a gente abriu de manhã para o debate geral, né? Depois que a gente abrir das apresentações, a gente vai fazer essas perguntas nesses 3 focos. A gente espera que o pessoal colabore bastante com essa proposta. E depois ele não se encerra aqui o debate, né? A gente faz, talvez nem todas as dúvidas e sugestões a gente já consiga dar um retorno agora, porque não depende exclusivamente da subprefeitura. Às vezes é uma questão de sistemas que a Prodam, por exemplo, oferece para a prefeitura. Então, a gente tem uma série de fatores ali que a gente vai ter que levar para dentro para dar um retorno. Como que a gente faz no Café Hacker? A gente faz essa discussão. Depois das apresentações, a gente vai fazer uma sistematização de tudo que vocês falarem, vai registrar aqui online, né? Vocês vão ver o registro, vai ficar disponível depois, nesses 3 eixos, sugestões, novas informações e dúvidas. E depois de algum tempo, né, a gente já fala quanto, a gente solta um documento, depois de negociar lá dentro o que dá para fazer e quando dá para fazer a implementação dessas propostas. Em geral, a gente leva 20 dias para fazer esse documento. Mas, como a gente está no final do ano, o mais factível, também para a gente não gerar expectativa, é que a gente consiga fazer lá para 20 de janeiro. Tá? Então, para a gente não considerar que a gente vai conseguir agora, no fim do ano, fazer isso.
porque aí esse documento vai para a controladoria, vai para a subprefeitura, às vezes é outra secretaria que tem que responder. Então, a gente faz lá e deixa no blog, que é o cafehackersp.org. É o blog onde a gente está concentrando todos esses papos que a gente tem feito. Então, já foi com a Secretaria de Saúde, com o Portal da Transparência, com o ESIC, que é a ferramenta de pedido de informação. Então, toda essa fala aqui para explicar a metodologia, né, para a gente saber que a gente está no momento focado. Vou passar a palavra para o Adriano Reis, que vai fazer a apresentação sobre a Subse, e depois para o Gabriel Ponzeto. Bom, eu vou levantar só para ficar mais fácil para olhar. Acho que o Maurício disse de manhã, e vale ressaltar à tarde agora, é que a subprefeitura não produz dados, né? A gente trabalha com as informações que existem nas diversas secretarias, inclusive no próprio site da prefeitura. SMDU, é um departamento em que faz isso, e inclusive a gente colhe informações de lá, e algumas estão aqui. De manhã, o Maurício apresentou um pouco o que é cada distrito, né, as suas delimitações, e a importância da subprefeitura, porque que ela foi criada. E aí, a ideia agora da tarde é que a gente conseguisse dizer um pouco quais, desde janeiro, pelo menos, quando a gente chegou, o que tem sido os nossos desafios e como é que, enfim, como é que a gente tem colhido dados, ou tentado colher dados sobre ele. Uma das dificuldades que eu quero até falar antes de mostrar para vocês é que, para alguns segmentos em que a gente entende que são importantes e prioritários, a gente tem muita dificuldade de colher dados. Se a gente falar, por exemplo, em segurança, uma das dificuldades é que a delimitação de um distrito policial é diferente de um distrito como a subprefeitura tem. Então, isso varia muito, porque uma rua que possa ter, por exemplo, muita ocorrência de crime, ela pode variar de um distrito para outro. Então, esse é só para ter ideia de alguns desafios que a gente tem quando a gente faz coleta de dados. E, evidentemente, quando isso acontece, e como a gente não produz esses dados, a gente precisa pedir para secretarias ou para outros órgãos enfim, do Estado ou do governo federal, por exemplo, pelo Censo e IBGE. Então, a gente, às vezes, tem dificuldade de conseguir precisar esses dados. Então, alguns deles são estimativas, mas que a gente entende que são importantes ser ditas para que a gente consiga, a partir disso, inclusive, ver que caminhos que a gente pode encontrar para melhorar isso. Um exemplo bom disso é, por exemplo, o censo para a população de rua. Ele era um dado que não existia e, a partir de 2009, virou lei e existe desde 2009, a cada 2 anos, então, um censo que contabiliza essa população. Então, isso só para dar ideia, por exemplo, quando a gente fala de imigrantes ou de população em cortiços, né, ou em ocupações, que a gente tem ainda essa dificuldade de conseguir precisar esses dados. Bom, como o Maurício disse de manhã, a Sé, diferente de outras subprefeituras, ela congrega 2 extremos muito grandes, né? Assim, Butantã, Vila Mariana, Butantã não é nosso vizinho, mas Vila Mariana, Pinheiros, a própria Lapa, que são os nossas subprefeituras vizinhas, elas têm, as discrepâncias sociais não são tão grandes. Pinheiros concentra uma classe média muito grande, né? Mas não tem tanta discrepância como há no centro, né? Então, o centro você congrega gente que mora em Higienópolis, mas, ao mesmo tempo, toda a população que está na Luz ou na Baixada do Glicério. Então, assim, para se ter uma ideia, 17% dos empregos da cidade estão aqui na Sé. A única subprefeitura que tem gente mais do que nós em relação a trabalho é Pinheiros, que tem 31%. Então, por isso que todo o centro se concentra nessa parte da cidade, porque a gente tem quase 40% dos empregos num eixo só, né? Que vai entre Faria Lima e a Sé. Então, enfim, isso só para dar a ideia de que, por um lado, a gente tem algumas riquezas econômicas, sociais e culturais, quando a gente fala dos bens tombados, mas também de cinemas, de teatros, que quando a gente começa a olhar em distribuição na cidade, ela está toda concentrada aqui. Por outro lado, a gente tem uma população em condições muito vulneráveis e que estão no Glicério ou na Luz, agora na Liberdade, né? Agora na própria 23 de Maio, nas ruas que são laterais a ela. A gente tem uma população em extrema vulnerabilidade, enfim, em péssimas condições de vida. Então, isso só para dizer, e aí, assim, a subprefeitura precisa e tem como desafio, inclusive, mediar como é que a gente lida com esse universo todo, né? Enfim, eu vou falando, mas aí eu vou pular algumas, porque eu já contei para vocês, tá bom? Então, esse é um pouco do que nós temos aqui. Então, esse prédio é em Higienópolis, esse é um prédio na Luz, tá? Essa foto de baixo é um sobrevoo que nós fizemos assim que a gente chegou aqui. Ele fica perto das Ruas dos Gusmões, mas
pelo alto eu não consigo identificar a rua, mas isso é só para ter uma ideia de como é que a gente, na Sé, tem discrepâncias tão grandes. E aí, um pouco, a Sé tem, em 2010, no censo, ela tinha uma população de quase 130 mil pessoas. A projeção era que esse ano, entre o ano passado e esse, a gente chegasse em 450 mil. Né? A maior parte da população vive na Santa Cecília, na Liberdade e na Bela Vista. E aí, assim, de 0 a 9 anos, a gente tem uma população de quase 40 mil crianças. E aí a gente vive uma população majoritariamente adulta, mas a população idosa também salta aos olhos, que é uma população de 16%, que representam 70 mil. Um pouco menos aqui, mas com a projeção de 2012, 2013, a gente sabe que essa população é uma população de 70 mil. Enfim, e que, por estar no centro, também tem as suas peculiaridades. Então, essa é só um pouco do retrato da Sé. Aí a gente colocou aqui, só para vocês terem ideia, de como é que estão distribuídos, por exemplo, o número de moradores na Sé, né, por domicílios, né, 1, 2 e 3, 1, 2 e entre 3 e 5, que é a maior parte da população que vive na Sé está dentro dessas condições, e aí um pouco de cada distrito. Isso a gente vai passar para vocês, eu queria aí aproveitar a apresentação, mas só para a gente ter essa característica. Essa aqui está aqui, ó, no próprio site da prefeitura, aqui, ó, perdão, tá? O IBGE que fez, e aí o DIPRO, que é a DSM-DU, tem no próprio site da prefeitura, chama, se eu não me engano, Infocidade. E lá tem... Isso, exatamente. Exatamente. E aí lá você consegue abrir... Isso é de 2010. Isso. Esse é o mais atualizado que tem lá. Oi? Porque o IBGE é feito a cada 10 anos, e aí você tem algumas projeções feitas, né? Mas você consegue no IBGE fazer outras projeções. A prefeitura tem essa informação. Não. Vamos lá. Aqui são projeções, tá? Você tem a projeção já de 2012, 2013, mas isso é censo. Ok? Então, o domicílio de faixa de rendimento em salários também. Então, 17% da população na Sé está entre 1 e 2 salários mínimos. Enfim, não está muito boa a resolução aqui, mas vocês conseguem pegar lá. E aí, enfim... Gente, tudo bem? Posso continuar aqui? Tá. Então, outra coisa que a gente tem aqui são as populações em situação de vulnerabilidade que se encontram no território também. A população em situação de rua, segundo o último censo, que moram na Sé, nos distritos da Sé, são 55% do contingente do município, isso dão quase 7 mil pessoas. É importante dizer que o próximo censo, esse número deve subir, né, assim, se percebe que o número tem crescido nos últimos anos, né? E aí, enfim, estima-se que, inclusive, 10% dessa população que está na rua seja a população idosa. Só para vocês entenderem esse quadro aqui, feito por SMARTS, dessa população, por exemplo, que está no Santa Cecília, que é onde se concentra a maior parte, metade está albergada e a outra metade não está, ou seja, metade consegue um acolhimento durante a noite para dormir, mas a outra metade não. Então, esse é o raio-x que nós temos hoje aqui na Sé. Então, Cambuci e Consolação, provavelmente pela falta de equipamento, as pessoas você não tem nenhum tipo de acolhida para elas. Que não significa que não tenha serviço nesses locais, tá bom, gente? Enfim, esse censo é um pouco mais antigo, mas eu quis trazer, porque ele é o de 2009, foi o primeiro, mas eu queria trazer só para entender como é que a população em situação de rua está dividida na cidade. A gente pode ver que ela sai entre Brás e Santa Cecília, você tem a maior concentração, né, porque o nosso vizinho Brás também concentrou a grande parte da população em situação de rua. Então, ela faz essa linha divisória aqui. Outro desafio da região central, aqui eu deixei a subprefeitura do Brás também, só para a gente ter uma ideia, que são os cortiços. A Secretaria de Habitação tem um programa de adequação, que é a Lei Moura, que a ideia é regularizar as habitações que são consideradas cortiços. Eles têm no cadastro deles, por essa informação de lá, 650 registros, 657 cortiços registrados. Mas... Oi? Então, essa informação eu não consigo te dizer. Aí a gente precisaria pegar com a secretaria, tá bom? Mas é só registrar que a gente consegue a informação que eles têm, tá bom?
Bom, então, desses 657, eles estão divididos, né? Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, mas a maior parte está na Liberdade e Santa Cecília, né? Uma informação que eles me passaram também, que eu acho que é importante dizer, isso é o que, de alguma forma, eles têm registros, mas por denúncia, enfim, por pequenas pesquisas que eles têm realizado, eles sabem que não fazem parte do programa, por exemplo, que ele já tem mapeado mais ou menos mais uns 100. E devam ter mais, inclusive. Então, isso é só para dar uma ideia. Então, aqui estão os distritos da Sé, tem um pouco na Barra Funda e também tem grande parte aqui na subprefeitura do Brás. Bom, esse número muda constantemente também, mas, assim, ocupações em prédio, tá? Porque pode ter ocupações em casa, mas, assim, em prédio, o número que eles nos passaram também são de 49. Claro que esse número vai variando conforme ocorrem integrações, né? Assim, esse ano a gente já teve, inclusive, um número grande de reintegrações determinadas por justiças. Então, esse número também é um número que vai variando, mas o último levantamento que nós fizemos há um mês e meio atrás eram de 49. E aí a gente também colocou aqui outras populações vulneráveis, das quais, inclusive, como eu disse, por falta de censo, por falta de pesquisa, enfim, por dificuldades que as secretarias têm ainda em conseguir precisar. A população idosa, como eu já disse, que é 16% da população, inclusive grande parte dela em situação de rua, e também, no último planejamento, a Abel estava lá, foi uma grande reivindicação, por exemplo, ter um centro-dia, né? A outra é a primeira infância, então a população de 0 a 4 anos que estão nos cortiços, nas ocupações, que a gente tem começado a fazer um levantamento, a gente sente que eles têm, enfim, por conta das próprias condições que esses lugares estão, tem pouco espaço de lazer, de diversão, para o próprio desenvolvimento dessas crianças, né? E, enfim, outras dificuldades como acesso à creche, acesso à escola, né? Então, isso é uma outra população vulnerável. E também... Sim, exatamente. Porque as próprias condições em que os cortiços e ocupações se encontram, né, já é um outro problema grave. E os imigrantes também, o último censo de 2010 contabiliza mais ou menos 17 mil no centro, e do qual agora tem uma coordenadoria na Secretaria de Direitos Humanos que está começando a fazer, enfim, estudos e levantamentos, mas também é uma população muito presente no centro, mas da qual a gente também tem poucas informações precisas ou oficiais, digamos assim, para como subprefeitura a gente poder pensar. Então, esses são alguns desafios em relação às populações que a gente considera que estão em situações vulneráveis no centro e estão apresentadas aqui, né? E aí, claro, então esse é um desafio, mas também tem outros desafios presentes na área central que são importantes vocês... antes disso, a gente colocou um mapa aqui, infelizmente ficou muito pequeno, porque ele estava em PDF. Na subprefeitura, a subprefeitura criou um grupo chamado Integra-Sé, que tenta integrar e discutir as políticas que estão no território. Então, numa reunião com essas secretarias, que tem saúde, segurança, trabalho, a SP Trans, a educação, a gente tentou, o esporte, a gente tentou entender com eles quais eram os desafios que eles entendiam para as suas secretarias que estavam presentes no centro. Então, população em situação de rua, populações nas ocupações e nos cortiços, segurança dos equipamentos, a própria segurança no centro, enfim, foram levantados vários temas, os imigrantes, a primeira infância, então vários temas foram levantados, e com base nesses temas primeiros levantados, foram feitos alguns levantamentos. Então, um pouco das populações vulneráveis vem dessa origem. E aí, também, por conta disso, a gente começou a perceber outros desafios, né, que estão presentes no centro. Um são os baixos viadutos, né, assim, pelo centro, ligado da cidade, a gente tem o eixo norte-sul e tem o eixo leste-oeste, e a gente tem inúmeros viadutos, pontes, né, e túneis, e que a gente, enfim, a gente começou com o número de 52, que é o que nós tínhamos registrado, mas a gente já tem um número muito maior de 52, e que aí cada um está numa condição, né? Alguns têm a gente morando, outro tem estacionamento, os outros têm um monte de usos e ocupações, e que a gente precisa fazer essa regulação. Então, esse é um grande desafio. Um outro grande desafio, por exemplo, que a gente já conversou com o pessoal do Bexiga, é que a gente precisa conseguir, por exemplo, tirar um estacionamento que é irregular, mas, ao mesmo tempo, conseguir dar um uso, porque se a gente não dá o uso adequado, ele fica até pior, né? Então, esses são alguns desafios que a gente precisa enfrentar em relação aos baixos viadutos.
Para as canteiros e largos, né, assim, são outros desafios, porque a gente sempre tem uma praças como o Maurício disse de manhã, e aí você tem toda uma manutenção para ser feita. As condições arbóreas, assim, como a cidade de São Paulo nunca teve uma política de plantação, então você tem árvores que não são compatíveis com o tamanho da calçada, você tem o próprio trânsito, enfim, diminuiu o tempo de vida das árvores, né? E aí, como por não ter uma política, então você tem grandes problemas em relação a isso. E, adicionado a isso, como o Maurício disse, os bens tombados, então você tem todo um processo para poder fazer uma remoção de árvore, uma poda nesses locais, e o número de pessoas que tem na cidade diariamente. Então, 3,5 milhões de pessoas demanda uma outra rotina para você conseguir dar conta desse desafio, né? Enfim, variado com os três, a recuperação desses espaços que a gente considera degradados, né? A Luz é um, o Glicério é outro lugar, a Liberdade agora, como a gente acabou de citar, né? Principalmente naquele eixo da Rua São Paulo, que a gente tem visto, enfim, cada vez pior. A gente tem um outro problema, que é a redução de pontos visuais de resíduo, né? Então, assim, tem muito lugar no centro em que as pessoas pagam carrinheiros para jogar entulho, lixo, né? Assim, algumas pessoas fazem a reciclagem de material e deixam alguns materiais jogados nos cantos. E sucata de veículo também. Então, a gente sabe que tem muita oficina que usa o carro e aí, depois que termina de usar, deixa lá na frente da oficina, às vezes, ou em algum canto próximo, e o carro fica lá por muito tempo. Então, a gente... no começo desse ano para cá, a gente já tirou mais ou menos uns 60 ou 70 carros que estão sempre nessa condição. Então, e isso, assim, é um desafio, por quê? Porque a gente, agora, durante a eleição do Conselho Participativo, eu fiquei na Escola Duque de Caxias, que fica ali no Glicério, ali embaixo na Liberdade, não sei quem conhece. E, por 3 vezes no dia, o caminhão de limpeza passou, e as 3 vezes tinha entulho. Eu nem via as pessoas jogarem entulho, mas era impressionante. Era muito rápido. Ele passava e o entulho chegava novamente. E também, na rua lateral à escola, deviam ter uns 6 ou 7 carros já em pleno depenados, sem roda, sem porta, sem placa, sem vidro, sem nada, mas a carcaça lá. Enfim, então, esses são desafios que estão postos aqui. E um outro desafio, né, nos que tange enquanto prefeitura e subprefeitura, tem a ver com o desafio de segurança. A gente, enfim, tem que olhar e tem que pensar esse desafio também, porque a gente tem calçadão, né? Assim, as populações, de maneira geral, que usam o centro, a gente tem visto que os números em relação à segurança, em relação a furto, em relação a pequenos delitos, têm aumentado muito e que a gente precisa, enquanto é nossa competência, como é que a gente lida com isso e pensa propostas nesse sentido. Então, esses são um pouco os desafios que a gente tem todos os dias. E a Sé, por onde está também, a gente... todo dia está sempre, enfim, sofrendo... Todo dia tem notícias sobre o centro, né? Então, seja porque a praça aconteceu isso, seja porque uma árvore aconteceu isso, seja porque um viaduto está assim, seja porque tem pontos consolidados de resíduos, seja porque tem uma população em situação de rua, seja porque acumulou algum material, enfim. Então, esses são os desafios que estão sempre presentes no centro. E aí, aqui, só para terminar, a gente colocou alguns mapas de alguns equipamentos que a gente tem aqui para a gente, enfim, para vocês também começarem a se situar. Então, esse aqui é os hospitais, tá? A gente tem 2 hospitais públicos aqui no centro, e são 34 hospitais, então a gente concentra a maior parte dos hospitais da cidade inteira, do município, né? Nesses 2 eixos, principalmente Bela Vista e Liberdade, né? Mas a Bela Vista é onde se concentra a maior parte. Alguns deles têm convênios com o SUS, tá? Então, assim, isso enfim, são os conveniados, os públicos, os particulares. Então, a Santa Casa está aí. Só para ter uma ideia de quantos hospitais a gente tem no centro, né? É uma quantidade enorme, que não necessariamente ele é acessível à população que mora aqui, né? Ou à população da cidade como um todo. Aí, aqui o mapa das UBSs, tá? Nosso eixo é daqui para lá, são 10. Aqui a gente colocou as escolas públicas, municipais e particulares também. Enfim, aqui tem muita conveniada, então as particulares que fazem convênio com a prefeitura para ter creche, para ter MEI, para ter EMF, estão aqui também. Então, também só para a gente ter ideia de como é que é o nosso mapa. E aqui é um mapa da SMADS, de 2013, onde estão todos os equipamentos dela aqui, né? Então, enfim, não consigo nem eu ler aqui de perto. Mas aqui é só para ter uma ideia de como ela está distribuída na parte da cidade, e a gente vê, enfim, só para a gente conseguir fazer esse situamento. Aqui são alguns equipamentos de
de esportes, né? Assim, eles estão concentrados um pouco aqui, e aí principalmente nos limites da subprefeitura. Basicamente são campos, tem algumas parcerias, como no Glicério tem um que eu esqueci o nome agora, mas há algumas conveniadas que fazem atividade. Nova Glicério ali, né? Então, enfim, então são os equipamentos. E aqui também é o nosso mapa de viadutos, né? Então aqui está a ligação leste-oeste, aqui é a ligação norte-sul, né? Esse miolinho é onde a gente tem grandes desafios, porque é um muito próximo do outro e, enfim, se concentra grande parte dos nossos problemas estão nesse trechinho aqui, né? E aí, assim, eu também resolvi trazer para vocês terem uma breve noção, no site de Sempra está lá. Então, a grande parte dessas coisas, tá, gente, elas são públicas, eu só reuni pensando na subprefeitura Sé. Então, eu entrei no site de Sempra, eles têm uma parte dentro do site deles, que é o PPA, e aí eu peguei e fiz o recorte só do que está para a Sé. E aí eu acho que, só para vocês começarem a fazer um diálogo entre os desafios que nós colocamos apresentados aqui como para o território, e para terminar um pouco o que é que está se pensado financeiramente em recursos para isso, né? Basicamente, o orçamento da subprefeitura Sé no próximo ano é de 63 milhões, e aí esses investimentos são na administração da unidade, reforma de equipamentos, né, operação e manutenção de espaços participativos, vocês, a pavimentação e recabeamento das vias, intervenções urbanas, melhoria do sistema de drenagem, né, aí confecção e manutenção de placas e de logradouros, né, enfim, as condições das ruas em relação às placas também já é muito ruim, algumas ruas não são possíveis de ler o nome, inclusive, né. E aí conservações de áreas verdes, a vegetação arbórea também, que, como eu disse, né, a gente tem 1.100 ruas, a gente tem um lugar com bastante árvore, né, por exemplo, a gente vê a Avenida da Consolação, um lugar que se concentra árvores enormes, né, próximos ao cemitério, só para dar essa dimensão. Exatamente, então próximos dos bens tombados. E aí também o orçamento previsto para o centro, e aí assim, estão previstos 313 bilhões para os 4 anos, vale dizer que nesse valor cheio aqui, nesse valor total, está o valor da Câmara, e, enfim, né, e outros bens que são mais gerais para a cidade. E aí, para o ano que vem, 1,23 bilhões, e aí, assim, então, serão investidos em saúde, acesso à moradia adequada, à cultura, a requalificação da área central, assistência social, atendimento ao cidadão, direitos humanos, educação, esporte, meio ambiente, mobilidade urbana e a própria operação Urbana Centro. Então, isso aqui é só para vocês terem ideia de como é que ele está dividido. E eu fiz só mais um slide, que eu acho que não está muito legível, mas dentro... Bom, primeiro, até para explicar para vocês, esses nomes estão diferentes do que está aí para vocês, porque eu queria, só para a gente conseguir se localizar, eu tentei dar nomes mais gerais. Então, assim, por exemplo, saúde está bem amplamente, mas acesso à moradia adequada, cultura... Porque se eu entrasse em cada um desses nomes, a gente teria muitos slides para ver. Então, aí depois vocês podem consultar por aí, tá bom? Pelo material. Mas, basicamente, em saúde, eu separei essas caixinhas que vai estar para vocês verem, mas aí quanto é que está se prevendo o valor para os 4 anos e o valor que está se previsto para o ano que vem, que é assim que está previsto lá. E aí, no caderninho, vai dar para acompanhar a meta, etc. Mas aqui é só para vocês terem uma visão geral de como é que esses... Deixa eu voltar. Que esses 313 bilhões estão divididos e como esse 1,23 está para o ano que vem. Então, por exemplo, atendimento ao cidadão, que tem a ver com a praça de atendimento, com a qualificação daqueles espaços, e está se prevendo 1 milhão para o ano que vem. Então, só para dar essa dimensão. Tudo bem? Bom, e aí aqui, a gente não precisa entrar, porque era só se alguém tivesse alguma dúvida, eu abriria ali, mas acho que está ok. Bom, boa tarde a todos. Prometo ser bem rápido para abrir os questionamentos. Então, acho que para começar, acho que é bom a gente tentar fechar o que a gente vai trabalhar aqui, né? Eu não sei se, de repente, é um balde de água fria, ou não sei se vai frustrar muita gente. A ideia seria fechar nessas 3 perguntas, né? Então, dúvida sobre os dados é o que a Fernanda já antecipou, né? Então, seria dúvida sobre dados, melhorias necessárias, né? Se tiver alguma coisa que vocês querem, que vocês acham que tem que melhorar, e quais dados vocês precisam ter. Então, por exemplo, da apresentação do Adriano,
Ele cita, por exemplo, os desafios. Então, aquilo é um dado. Só que, como a gente trabalha aquele desafio, é questão de gestão. Então, não seria o foco do nosso Café Hacker aqui. Seria o dado. Ou seja, como esse dado foi produzido, enfim. Mas, só para a gente fechar aqui. Não sei se, enfim, se frustra muita gente, mas essa é a ideia. Então, voltando, o que é o Café Hacker, né? Então, o que a gente escuta bastante assim é por que hacker, né? Todo mundo sabe que hacker é o cara que quebra sistemas, que faz, abre, enfim, acessa dados pessoais, acessa contas, só que, na verdade, não é bem assim. Existe uma grande diferença, que já foi colocado isso pela Fernanda de manhã, mas é bom a gente diferenciar. O que é um hacker e o que é um cracker, né? A semelhança dos dois é que ambos sabem muito de informática. Eles mexem muito com o computador, eles têm uma capacidade imensa de mexer com programa, hardwares, enfim. Mas a semelhança para por aí. O hacker, ele é uma pessoa, acho que não dá para enxergar aqui, mas é uma pessoa que cria ou modifica sistemas de forma criativa. Ele é um cara criativo, mas que ele trabalha dentro da lei, né? Já o cracker, não. Por isso que ele tem esse nome, que é um cracker, né? Ele quebra sistemas, ele quebra, normalmente, leis e regras. Então, só para diferenciar, então, o nosso foco seriam os hackers, ou seja, trazer esse público que é criativo para apresentar propostas para a prefeitura e, enfim, nesse público que a gente foca, não o cracker aqui. Então, a gente não está convidando gente para quebrar os sistemas da prefeitura. Então, só mais uma informação. Então, esse é o primeiro evento, né? Já foi dito também, mas a ideia é a gente replicar isso para outras regiões da prefeitura, né? Não parar, não terminar aqui. Então, as propostas que foram apresentadas aqui, a gente vai tentar levar para outras regiões da prefeitura. Esse formato de evento, a gente vai tentar levar para as outras prefeituras também, outras regiões, na verdade. Então, só essa informação. Então, o que eu vim apresentar é o Portal da Transparência. Então, o Portal da Transparência, ele é uma ferramenta, tá? Que ele tem a missão de deixar público os dados da prefeitura, né? Porém, ele foca principalmente em contas, em prestação de contas, né? Então, nesse sentido, a gente tem nós temos contas, funcionalismo, a parte das subprefeituras e administração indireta. Então, o que eu resolvi fazer? Como a gente está conversando sobre subprefeituras, eu decidi pegar os dados relevantes das subprefeituras que estão dentro do Portal da Transparência, tá? Tem outros dados em outros sites da prefeitura, tá? Mas a gente tentou focar mais no Portal da Transparência, tá? Então, o que tem dentro do portal? Dentro do portal, a gente consegue trilhar, hoje, o que a gente tem no portal, a gente consegue trilhar mais ou menos o dinheiro que é gasto na prefeitura, ou seja, o orçamento, as despesas com funcionalismo e contratos, tá? Então, dentro do portal, a gente consegue informações, por exemplo, do orçamento da subprefeitura. Então, a gente consegue ver aqui que a subprefeitura Sé, nesse ano, pela lei de orçamentária anual, que ela teve 55 milhões, é isso, né? 55 milhões de verba, né? Então, tem a lista de outras subprefeituras. Eu acho que de manhã surgiu uma discussão que a subprefeitura recebia pouco. Na verdade, ela é que mais recebe recursos entre as subprefeituras, tá? Então, na parte de despesas, dentro do Portal da Transparência, você consegue, por exemplo, pegar dados. Eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, quanto que a subprefeitura gastou em bandeiras, tá? Então, a gente consegue aqui o elemento, então, é um material de consumo, bandeiras. Então, a gente consegue ver que, nesse ano, até agora, a prefeitura gastou 34 mil só em bandeiras, tá? Muito pouco, enfim, está aqui, isso é um dado. Dentro do site, você consegue ver isso detalhado com outras coisas, tá? Para não, enfim, para não pegar um assunto que é de um determinado, enfim, uma coisa de saúde ou uma coisa de educação, então eu peguei bandeiras, que eu acho que é o mais neutro aí. Seguindo, a gente tem a parte de funcionalismo. Então, dentro da área de funcionalismo, você consegue ver quanto cada funcionário ganha, tá? Então, aqui, a gente consegue digitar o nome
e a gente vê quanto que esse funcionário ganha. Então, isso tanto os funcionários da subprefeitura como do gabinete, enfim. Então, nesse caso aqui, eu peguei um exemplo do nosso prefeito, do Fernando Haddad. Então, está aqui a remuneração mensal, os demais elementos da remuneração, enfim, todos os dados do funcionário, né? Então, aonde ele trabalha, enfim, todos os dados que a gente tem disponíveis no site, tá? Outra parte são os contratos que são celebrados nos órgãos da prefeitura, né? Então, nesse caso aqui, eu peguei da subprefeitura Sé. Então, você consegue, todos os contratos que a prefeitura celebra, ela tem que estar publicado. Então, você consegue, por exemplo, o nome do fornecedor, a data de assinatura e o valor de cada contrato. Tá? Eu peguei um exemplo aqui, que é o contrato de manutenção e conservação de logradouros em vias públicas. Então, se você tem aqui, por exemplo, o número do contrato, a data da assinatura, a vigência, que é 12 meses, o número do processo, enfim, o fornecedor, que é a área técnica, o valor desse contrato, enfim, você consegue esses dados através dessa parte de contratos. Tá? Seguindo, uma outra vertente do portal é a parte de serviços, né? Então, o que a gente tem nessa parte de serviços? Primeiro, é um link para o Guia de Serviços, então, que é um outro site, não é do Portal da Transparência, mas é um link que está presente dentro do portal que você consegue orientações sobre serviços da prefeitura e tudo mais. A outra parte, que é o menu subprefeituras, hoje nós só temos a localização física da subprefeitura, para quem não conhece, é a Álvares Penteado número 49, e os boletins que eram feitos até ano passado, que eram umas coisas meio institucionais das realizações que a subprefeitura tinha feito. Tá? Então, isso é o que a gente tem hoje, né? Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é a gente mudar e trazer um pouco mais de dados da subprefeitura para o Portal da Transparência. Tá? Então, qual que é a nossa proposta? Então, é mudar essa realidade que a gente tem atual e inserir alguns dados. Então, primeiro, dados gerais, mais detalhados, né? Então, como o Adriano apresentou, dados do território, populacional, enfim, colocar os dados mais detalhados. Termo de cooperação, tá? Que é o termo que é firmado entre a prefeitura e alguns entes particulares para a conservação de logrador, enfim, de espaços, áreas verdes, enfim. Execução orçamentária mensal da subprefeitura. A lista de obras embargadas, né? As obras embargadas que foram dentro da região da subprefeitura. Lista de ambulantes, né? O TPU, na verdade. Então, você tem lá o número do TPU, o endereço, enfim, esses dados. Mapa de equipamentos, que é o que o Adriano trouxe aqui para a gente. E o estoque das outorgas, né? Que é o estoque de área adicional de construção, né? Então, para acompanhar, ou seja, tem o valor de contrapartida. Então, se você for construir mais que você pode, você tem o valor lá enfim, quem pediu para construir mais tem o valor da contrapartida lá. Então, essa é a nossa proposta. Então, a gente volta e nas 3 perguntas. Nesses dados, se tem alguma dúvida, as melhorias necessárias na apresentação, nos dados e quais outros dados são úteis para os conselheiros. Então, muito obrigado, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado. Vou pedir para o Thiago vir aqui fazer a sistematização das falas. Dora Lima, do Distrito da Bela Vista. Não sei se é uma sugestão ou é um dado. Eu gostaria de acrescentar os fiscais da subprefeitura, a transparência dos fiscais na atuação deles dentro da região. Então, acho que é um dado. A outra proposta é acrescentar os dados do Executivo, do Legislativo, desculpe, dos 55 vereadores, o salário, a verba de gabinete, como é gasto isso. Eu tenho muita curiosidade e nunca sei. Então, são essas 2 propostas que eu gostaria de acrescentar. Fiscais, os fiscais e acompanhar os fiscais, a atuação dele no dia a dia, como foi, o que fez, como foi atuado, porque tem uma grande dificuldade. Eu, que 15 anos, tenho uma grande dificuldade na região central, até para deixar mais transparente em tudo. E a outra é o legislativo local, né? A Câmara, os 55 vereadores, para a gente conhecer onde é gasta a verba de gabinete, o seu salário,
xerox, como é gasto esse dinheiro, tá bom? Boa tarde a todas e a todos. André, Fórum de Transparência, Participação e Controle Social. Não conselheiro, mas apoiando vocês. 4 perguntinhas. Como está a minuta da transparência, né? Que está sendo refeita? Se já foi distribuída para a sociedade, se não foi, quando será? Que se faça um BI, né? Um Business Intelligence, com dados mais palatáveis para a sociedade em geral, que não tem acesso à informática, nunca apertou uma tecla Enter. Então, a gente tem que trazer esses dados em forma de planilhas fáceis, né, visuais, gráficos. Que meu pai, lá no interior, e que não sabe de computador, ele vê uma planilha, ele não entende nada, mas ele vê um gráfico colorido, ele entende. É um grande sistema que tem um monte de base de dados e que traz relatórios para vocês em forma de figura. Então, qualquer um entende. Porque não adianta abrir os dados, um monte de planilha, nem o pessoal que trabalha no próprio órgão entende, às vezes, as planilhas. Quanto mais a sociedade leiga, né? Os contratos, né? É legal publicar os contratos, blá, blá, blá. Mas e antes desses contratos serem firmados? As licitações, que elas sejam abertas e não fique restrita a gabinetes fechados, onde se fazem acordos com 3 empresas, em geral no Brasil. Não estou falando especificamente da gente aqui. E que tenha também o CNPJ, endereço, nome, CPF das pessoas que estão interessadas, as empresas que estão participando do certame, porque é muito... ali abre para a corrupção. Obrigado. Rafael, da Liberdade. Gabriel, você falou sobre a questão da transparência. Eu acho que, se continuar dessa forma, eu acho que a transparência vai muito mal, porque quando você fala em 63 milhões para o orçamento de 2014, você está ignorando que o orçamento do ano que vem, da cidade toda, é em torno de 50 bilhões. Né? Então, você está falando apenas aquilo que a subprefeitura, que o subprefeito pode utilizar diretamente, e você não colocou, por exemplo, as outras áreas, como... indiretamente vão incidir em relação à nossa subprefeitura SE, que também a gente tem que controlar. Então, acho importante a gente incluir esses outros dados que vão interferir diretamente e foram regionalizados na subprefeitura SE. Por que eu estou falando isso? Porque vocês colocaram que o orçamento do ano que vem que vai vir para cá é de 1 bilhão e 200 milhões. Na verdade, o PPA estabelece 1 bilhão e alguma coisa, acho que 1 bilhão, quase 1 bilhão e meio para os próximos 4 anos. Né? E se a gente verificar esse valor de 1 bilhão e pouco, 200 milhões, por exemplo, é para fazer um piscinão para projetos de drenagem do Vale do Angabaú. Ou seja, é uma obra que não beneficia o centro de São Paulo, a população local, mas beneficia a cidade toda. Se você verificar os 120 e poucos, ou 130 milhões que vai para o corredor de ônibus, que também está no PPA para a região central, vai beneficiar a São Paulo como um todo, e não a região central, não os moradores de São Paulo. Se você verificar, por exemplo, os 150 milhões que vai para a reforma da Câmara Municipal, que para mim é um valor absurdo para a reforma de um prédio que já está construído, entendeu? E não teria sentido gastar toda essa grana para a reforma do prédio da prefeitura, Rafael, vai para... Eu só peço para você focar nos três eixos. Não, é uma discussão de planejamento que a gente acha super importante. Eu estou falando em termos... Eu estou questionando aqui a questão de transparência. Né? Ou seja, se é para a gente falar de transparência, a gente tem que falar para informar que as pessoas que não têm conhecimento do orçamento, aquilo que realmente está vindo para a gente. Né? Então, 150 milhões que está regionalizado para a subprefeitura SE, para a reforma da Câmara, vai beneficiar a cidade. Ou seja, qual é a minha sugestão em relação a isso? Que seja separado daquilo que foi regionalizado para a subprefeitura SE, aquilo que efetivamente vai vir para a população local, que vai trazer benefício para a população do centro. Né? Então, a proposta é regionalizar. Aliás, tem uma... regionalizar já está regionalizado. A minha proposta é separar a infraestrutura que atende a cidade toda, que está regionalizado da SE,
Não, então, justamente, Então, eu tenho por uma isso que eu proposta. falo que, se a gente considerar as verbas que foram destinadas para a subprefeitura SEC, que vai atender a população local, a gente não tem dinheiro. E esses Sim. 63 milhões aí, que foi falado que a gente teria muito mais dinheiro do que outras subprefeituras, é mentira. Por quê? Porque, se a gente pegar, por exemplo, o PPA, a subprefeitura de Embu-Mirim, nos próximos 4 anos, tem mais de 4 bilhões, sendo que o centro de São Paulo, que eu repito, é o lugar que mais paga, que é o IPTU mais caro de São Paulo, a gente só tem 1 ponto alguma coisa, acho que não dá 1,5 bilhões, sendo que o Embu-Mirim tem mais de 4 bilhões previstos no PPA. Então, acho que, como transparência, a gente tem que começar a ser transparente em tudo mesmo, não só contar aquilo que beneficia, né, mascarar uma realidade que não é. Então, Tá assim, bom, acho que essa é a minha crítica em relação a essa situação. Tá bom. Vamos lá, a gente vai fazer uma rodada aqui rápida de respostas. Eu não vou falar de todas, tá? Tem meus colegas aqui que vão falar também. As sugestões lá da Dora, eu acho que são bacanas. É uma dessas questões que a gente leva para dentro, vê como é que viabiliza e devolve com a justificativa de como a gente pode fazer. Se alguém tiver mais alguma questão em cima dessa para contribuir, é legal. Sobre os vereadores, já existe essa informação também no portal, na transparência, no portal dos vereadores da Câmara. Então, isso já está lá. Sobre a minuta do decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, ela já foi encaminhada para a assessoria de técnicas legislativas do gabinete, e ela vai sair a qualquer momento, né? A gente está aguardando a publicação. Viu, André? A gente está aguardando a publicação. Já foi enviado para técnicas legislativas, já saiu da nossa mão, ela está lá, a qualquer momento pode sair no Diário Oficial, a gente está monitorando também. O BI é uma dessas sugestões, eu não sei tecnicamente... a gente tem muitos serviços, né, de informação, alguns deles já têm, então a gente tem que ver em que se aplica, em que pode se aplicar. Legal, em software livre. Muito bem. Sobre essa questão da licitação, das publicações de contrato, acho que o Gabriel pode falar melhor, né, porque já tem essa informação disponível também. Apresentação dos dados do orçamento. Talvez a Bel queira ajudar também a responder. Mas tem uma discussão muito interessante aí, Rafael, sobre a regionalização. Ele saiu? Ah, tá. Tá. Tem um debate muito interessante sobre a regionalização do orçamento, que para poder a gente já referenciar o que é efetivamente executado no município, a gente saber para onde foi o dinheiro. Hoje não existe essa informação, essa forma de disponibilização. A equipe da Sempla trabalhou nesses meses para fazer com que, na hora da execução orçamentária, a pessoa que cadastre lá coloque exatamente o endereço para onde foi. Então, para a gente começar não só a ter a rubrica lá, subprefeitura, mas saber efetivamente para onde está indo os recursos de todas as rubricas para o território. Então, isso é um debate que está em curso. Nas audiências públicas, a equipe colocou, né, e já tem muitas planilhas e dados lá. Então, a gente tem esse desafio de saber como apresentar e como evoluir nessa forma de apresentação. Para não atrasar, eu posso até... Porque eu não quero entrar aqui no site e mostrar para vocês. Nas audiências públicas, nós mostramos o PPA, como que a gente revolucionou o PPA, sobretudo na regionalização. Então, não é um instrumento fácil ainda de utilizar. O companheiro, eu estava conversando com ele, eu quero mostrar para vocês oportunamente, já mostrei isso na audiência da SE, mas a gente pode detalhar isso, porque a ideia essa ideia do Café Hacker aqui, na SubSE, que nós vamos fazer em todas, a gente quer fazer mais do que isso, a gente quer fazer um processo de formação dos conselheiros para poder manusear o PPA, para poder manusear a LOA, para entender esse instrumento de planejamento. Agora, se vocês entrarem, só para responder a questão que ele colocou da regionalização, se vocês entrarem em Sempla, vocês têm um Excel lá, filtram subprefeitura SE, que vai aparecer todo o orçamento da SE, inclusive aqueles das secretarias.
Entendeu? Então, você tem dotação orçamentária, que é isso que o Gabriel deu como exemplo. Tá? Dotação orçamentária da SE, que é de 63 milhões, é dotação que está localizada na SOBSE. E tem uns 330 bilhões que o Adriano apresentou, né, que são das outras secretarias, mas que são equipamentos que vão ser implantados nos distritos, nos 8 distritos da SOBSE. Então, você consegue já esse dado pelo portal. Nunca houve isso, nunca teve isso. Eu sei que o pessoal até do Gepopai que participou do nosso primeiro Café Hacker colocou, não sei se o Gepopai ainda está presente aí, colocou essa questão, a Gisela colocou essa questão, mostrou o orçamento como ele era apresentado até a gestão passada, né? E ficou até contente porque nós mostramos em primeira mão no Café Hacker como estávamos preparando o orçamento, o PPA, né? Como esses instrumentos estão integrados e como ele confere transparência para a população em termos de dados. Então, assim, agora isso é um processo que a gente vai fazer aí de formação para todo conselheiro se apropriar mesmo desse conhecimento. Tá bom? Obrigada. Legal só a gente passar o site aqui e colocar também na sistematização, Thiago, que é o www.planejassampa.prefeitura.sp.gov.br. Se vocês colocarem Planeja Sampa no Google também é bem facinho de achar. Então vamos para mais um bloco de questões. Não, desculpa, tá ok já? Respondeu? Você quer falar também? A parte de licitações só, que eu acho que e de contratos. Bom, os contratos eles estão todos disponíveis lá no portal da transparência, você consegue puxar esses dados lá, né? A gente está planejando fazer uma alteração nesses contratos, né? E colocar mais dados, mas isso provavelmente, acho que em meados de janeiro, acho que já esteja pronto, para a gente incluir mais detalhes desses contratos lá. Na verdade, os dados estão completos, mas a ideia é trazer, talvez, a íntegra dos contratos para o site. Né? Então, você consegue ver tudo o que está no contrato. Então, o que foi assinado é o que vai estar lá. Isso, a gente está planejando fazer isso aí ainda. Eles são feitos por pregões eletrônicos. Na verdade, na verdade, eu não sei muito bem quais os dois sistemas que a prefeitura usa. Eu sei que um é o Comprasnet e tem um outro que agora eu não sei. Mas, enfim, eles são feitos online. Então, você consegue toda a informação, inclusive dos lances. Você consegue isso tudo pelo sistema do pregão eletrônico. Não, mas aqui não é presencial. Ele é online, ele é pela internet. Bom, ainda existem pregões presenciais, né? Mas já existe um decreto que diz que os pregões têm que ser eletrônicos. Então, a Controladoria passou a acompanhar esse ano essa questão, né, por meio lá dessa coordenadoria, de verificar quais são os pregões presenciais que ainda existem e por quê. Está pedindo justificativa das secretarias, porque a ideia é que todo pregão seja eletrônico para poder acompanhar. Agora, tem uma dificuldade que é dos sistemas. É um sistema federal que exige que passe uma senha para as secretarias. Enfim, tem uma implementação aí que a gente também não vai forçar sem dar condições para as pessoas fazerem, né, do servidor fazer. Então, a ideia é um processo, mas eu concordo. Assim, os presenciais, a ideia é que eles nem existam, né, que seja eletrônico. Mais um bloco de questões. Tem uma aqui na frente. Então, levanta a mão, a Lindalva, que está coletando. Eu queria pedir transparência, né, que vocês até colocassem aí, na questão da Secretaria de Assistência Social. Né? Se puder só se apresentar. Sueli, da Conde São Joaquim. Porque eu fui agente de acolhida na gestão anteriores
E o que a gente sabe é assim, que realmente tem muito dinheiro para a Secretaria de Assistência Social e vem muito dinheiro de fora ainda. Na época vinha dinheiro do Banco Mundial. Só que as ONG, a gente percebe que não estão fazendo o trabalho. A gente não tem um telefone para que a gente possa ligar para ajudar qualquer família que esteve com dificuldade na rua. E, na época, tinha o CAP, que agora não é mais CAP, né? Todo mundo conhecia o telefone do CAP. Hoje em dia, a gente percebe que esse telefone é escondido, porque, realmente, a gente percebe que a Secretaria da Assistência Social está bem que escondendo o trabalho, né? Porque a gente vê que a população de rua continua na rua, a gente não sabe para onde ligar para pedir uma ajuda. As ONG estão ganhando muito dinheiro para fazer o trabalho, não estão fazendo. Outro dia, eu ensinei até um agente de acolhida a acolher um morador de rua embaixo do viaduto da Humaitá. Ele fez de conta que foi fazer o trabalho, não fez. Na semana seguinte, o morador de rua ainda morreu, ainda foi enterrado ainda como indigente. Então, eu acho que essa área aí é a área que a gente mais precisa de transparência, senão não vai resolver o problema da Nova Luz. Oi, boa tarde a todas e todos, meu nome é Tomás. Eu queria perguntar se existe, se não existe, gostaria de pedir que buscasse essa informação da quantidade de porque assim, teve uma discussão sobre ali moradores de população em situação de rua, que existe uma quantidade que está albergada, outra quantidade que não está albergada, mas tem outra discussão dos prédios ocupados, né, a quantidade de prédios ocupados no centro, mas tem outro lado da história também, né? Eu queria saber se tem informação de qual é a quantidade de prédios vazios, desocupados no centro, nessa região central. Se essa informação existe, se existe, tem que ser melhor divulgada. E, além disso, outra questão que está ligada, né, desses prédios que estão desocupados, se eles têm dívida com o poder público e qual é o valor dessa dívida que eles têm com o poder público, porque muitos deles estão desocupados, não cumprem nenhuma função no centro, além de especulação imobiliária, e devem um valor de IPTU gigantesco para o poder público. E isso tem que ser tomado alguma medida. Bom, por enquanto é isso que eu queria perguntar. Obrigada, Tomás. Bom, gente, meu nome é Valcírio, eu sou conselheiro eleito pela Sé, e lamentavelmente, eu preciso fazer algumas considerações, ainda que incisivas, ainda que possam parecer desrespeitosas, mas eu preciso fazer. Eu quero incitar e concitar aos conselheiros eleitos que tenham a consciência que nós temos um mandato de 2 anos e que representamos, cada um de nós, em média, 10 mil paulistanos. E que as pessoas que aqui estão, amanhã podem não estar, mas nós estaremos, inclusive o subprefeito. Tivemos um exemplo de um subprefeito que foi embora para a iniciativa privada, eleito pelo prefeito. Que má escolha que ele fez. Alguém completamente descompromissado com a sociedade paulistana, alguém completamente descompromissado com as necessidades da sociedade paulistana. Nós não. Nós aqui estamos sem sermos remunerados. Você pode estar aqui daqui a 1 ano ou não. Eu vou estar. Você também. Eu vou estar. Flávia, eu vou estar. Você não. Nós sabemos que cargos públicos são temporários. Depende da vontade política de quem estiver sentado na cadeira que manda. Então, nós, como conselheiros, temos que assumir definitivamente as nossas responsabilidades. Eu quero concitar cada um de vocês, quando nós fizermos o nosso regimento, que nós lutemos com unhas e dentes
para que sejamos um conselho deliberativo e não consultivo, porque eu não leio cartas nem búzios para ser consultado. Somos um conselho deliberativo. Semana passada eu estive conversando com o Polici Neto, que é o autor do projeto do Conselho Deliberativo, e ele me disse o seguinte: eu sou petista, eu sou membro do Diretório Zonal Centro. E o Polici Neto disse o seguinte: vocês são deliberativos. Vocês são deliberativos, vocês não entenderam. Eu sou petista e estive conversando com o autor do projeto, e ele me disse o seguinte: vocês são deliberativos. Vai caber a administração. Cara, eu sinto muito, a gente está fazendo um debate bem focado. Eu não quero entrar em ideologia política. Eu quero entrar na seguinte questão. Por favor. Eu não vou ficar aqui aplaudindo o servidor público. Por favor, a sua questão. Eu não vou ficar aqui aplaudindo servidor público remunerado. Por favor, E a pauta que vocês escolheram deveria primeiro ter passado a deliberação do Conselho. Não é vocês que escolhem a pauta da conversação. Isso não é uma reunião somos do nós. Conselho. Nós somos o Conselho. Vocês são os servidores. Por favor, isso aqui não é uma reunião do Conselho, isso é um convite que a gente fez para dialogar sobre a transparência. Vocês vão ter total controle sobre as pautas das reuniões do Conselho, né? A gente tem mais do que conselheiros do Conselho Participativo, a gente tem conselheiros de toda a região, a gente tem movimentos sociais. Por gentileza, enquanto servidor público, a gente está aqui fazendo um trabalho também. Então, por favor, vamos manter a pauta. Quem mais tem questões? Por favor, questões. Então, uma coisa que eu acho que já dá para dar uma caminhada rapidinha, né? Obviamente que a minha ideia é, né, como dizia a Dora, ela quer uma fiscalização... Como dizia a Dora, ela quer uma fiscalização dos fiscais. Obviamente que eu quero que, aberto um processo, esse processo seja online, né? Seja para uma edificação nova, ou seja para um licenciamento. Mas acho que já tem alguma coisa que dá para fazer agora nos 3 primeiros meses, né? Porque a gente abre um processo, tem aquele número de processo. Estou ouvindo aqui, porque eu nem não conhecia a Sueli, aí a Sueli está falando da mesma coisa que eu estou falando com a criação dos conselhos de ZEIS. Aí não tive nem tempo ainda de conversar com ela, mas assim, meu Deus do céu, ela está falando de uma coisa que é ao lado da minha casa, em cima da qual eu estou trabalhando. Eu protocolei a criação de um conselho de ZEIS, e ela está falando da mesma coisa e a gente não está trocando informação. Então, tudo que é aquele número de processo, e quando a gente controla, então esse número daí já ser regionalizado, né, a gente já ir, né, e o mais rápido possível, isso é o sonho, é óbvio, né, alguém instalou um comércio no lado da tua casa, você entra lá e já descobre quem é o dono daquilo, para que aquilo foi pedido, né, e a gente pode acompanhar se teve comunique-se e tudo isso, porque é absolutamente impossível, né? Na Bela Vista, nós estamos invadidos por uma coisa que eu prefiro nem falar o que é, né? Então, a gente precisa saber o que é que está acontecendo ali e a gente chegar nisso daí. Mas os processos, se a gente já regionalizasse, isso acho que era fácil, né? Paulo, só para a gente entender de quais processos exatamente você está falando? Qualquer, sei lá, você vai na Secretaria de Cultura, eu protocolei alguma coisa, me atribuem um número de processo que está no... nunca sei os títulos, né? Protocolo? Um protocolo do... Não, a abertura de um processo, você entra lá e PROC... Simproc. O Simproc. Mas se regionalizasse isso, a gente já saberia, né? Por exemplo, eu protocolei toda a criação dos conselhos de ZEIS da Bela Vista. Eu protocolo um negócio que interessa para a Sueli, ela nem sabe que eu fiz isso. Aí agora ela fala, porque a gente está lá, eu nem sabia mais que tinha a Conde de São Joaquim. Então, juntar esses dados já estarem disponíveis por região.
Então, aqui na sistematização, acho que... Bela Vista, conselheiro. Então, veja só se contempla a sua sugestão para a gente registrar e levar. A divulgação dos processos, da entrada de processos e da íntegra, né, do conteúdo deles, com informação sobre a região. E depois, é óbvio, o sonho, né, se a gente tem que fazer propostas, tudo é online, o mais rápido possível, seja para os licenciamentos, seja para as construções novas, né, porque ficam reclamando que não tem funcionário lá, mas a gente também, né, vai ser uma conversa o ano que vem, né, porque a gente não tem acesso aos processos, né, graças a Deus, dia 26, eu posso pedir todos os processos para enxergar, que não nos mostram, né? É uma coisa, é um segredo de Estado eterno. A transparência A gente vai levar essa sugestão, porque eu estou conversando aqui com o Gabriel, tem uma questão sobre a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação foi uma grande conquista que a gente teve, né? Mas ela diz assim, a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção, mas tem exceção. E alguma dessas exceções, por exemplo, processos, tem dados pessoais, dados que não podem ser integralizados. Então, a gente pode estudar como colocar informações mínimas sobre os processos para que as pessoas possam acompanhar. Comer feijoada. E muito menos, né, vamos começar a discussão já, mas muito menos os dados das empreiteiras, isso a gente tem que saber quem elas são, onde é que está o CNPJ. Não, então, isso é uma Então, isso é uma proposta que aí você já especificou que é legal a gente levar. Então, por favor, na sistematização, coloca isso, que é, por exemplo, licença de funcionamento. Boa tarde, minha gente. Eu sou André Benevides, sou conselheiro eleito pelo Cambuci. Estou com o Ricardo, aqui meu companheiro. Com o GG, nós estamos atrás da Laide, nossa terceira eleita, que não teve o nome publicado. Estamos vendo como é que a gente vai solucionar esse caso. E pegando talvez um gancho no que o Paulo falou, e nós temos alguns problemas no bairro do Cambuci, e como nós estamos assumindo, então, essa incumbência nesse momento, uma das coisas que eu me propus a fazer com o pessoal do bairro era identificar todos os equipamentos que nós temos no bairro. Então, vamos começar aqui pela prefeitura, obviamente. Tá? Então, nós vamos ter lá, temos o UBS, temos o balneário, temos escolas, etc, etc, etc. Tá? Eu gostaria de ter já um acesso facilitado para uma... André. Acesso facilitado, vamos dizer assim, a um histórico de cada um desses equipamentos. Fala, bom, esse equipamento está criado com base, né, nessa acabouço legal. Tá? Nós temos aí um conselho gestor, como é claro, lá na UBS nós temos, foi eleito tal data, quais são esses conselheiros, tá? Como se deu esse processo, qual é o prazo, né, como eu diria, não é validade, é no mandato, perdão, o mandato desses conselheiros. Por quê? Por exemplo, nós estamos com um problema de uma construção irregular, tá, na nossa região. E, claro, obviamente, né, os vizinhos dessa construção começam, né, a se movimentar, falar, olha, o que está acontecendo? E no momento em que nós acionamos a fiscalização deu um retorno muito simples, dizendo, não, isso daqui é uma obra da prefeitura, tá? Portanto, nós não podemos fiscalizar. A gente sabe que não é verdade, ótimo, a gente vai dar continuidade a essa investigação, mas eu não gostaria de ficar, durante esses 2 anos, participando de investigações. Então, seria interessante a gente ter aqui no portal uma relação, então, dos nossos 8 distritos, de todos os equipamentos que nós temos no distrito. Então, prefeitura, por favor, já disponibilize todos esses dados. E que cada secretaria que se dispõe a fazer alguma coisa dentro dos nossos distritos, que informe, tá, ao nosso grupo e passe a disponibilizar dentro do site, dentro do nosso portal hacker, as informações desses contratos. Então, por exemplo, esse imóvel é um imóvel locado. As informações que eu obtive, que ele está com preço até superfaturado. É verdade? Não é verdade? Como é que se deu esse processo de locação? Não é interessante? A gente precisaria ter esses dados todos disponibilizados, porque a gente não pode ficar perdendo tempo para correr atrás disso. Então, vocês têm que trazer essas informações para nós. Então, eu sugiro isso, que a gente já inclua de imediato
os dados, inclusive, se tiver um processo licitatório, como vocês falaram, qual foi esse processo licitatório e uma base, um link para todos os documentos. Então, pode não estar de uma forma muito explícita quais foram as empreiteiras envolvidas. Eu não sei qual é a empreiteira que está fazendo essa reforma. Tá? Não tem um CADAN, não tem a placa, não tem um engenheiro. Mas se o nosso portal estiver aqui, na hora que o munícipe já vier questionando, falando, André, quem é que está fazendo essa obra? Eu vou falar, opa, peraí, está aqui. Então, já tenho todas as informações. Tá bom? Eu não sei se eu me expressei bem, mas essa é a ideia. Bom, então a gente fez um bloco de 4 questões, a gente volta mais aqui para a mesa. Não, a gente fez 5 e ainda tem mais 4 que registraram o interesse aqui de falar. Então, a gente vai encerrar as inscrições agora. Então, se mais alguém quiser, além dos 4 que já tinham... Como subprefeitura, a gente tem alguns limites, né? Que são as atribuições que nós temos. Então, sobre o telefone da SMADS ou sobre a quantidade de prédios vazios, a gente não consegue responder, mas acho que é pertinente, acho que vale a pena levar. E, enfim, eu fui convidado pelo Marcos Barreto, me sinto a necessidade de fazer essa fala, fui convidado por ele para compor essa equipe, e ele teve seus motivos para sair, queria pontuar que é temerário dizer que ele não tinha compromisso com a gestão ou com o trabalho. Então, só queria pontuar isso porque é de extrema importância e toda a equipe ficou, né? O Marcos precisou sair pelos seus motivos pessoais, mas a equipe está aí, continua, o Maurício está de subprefeito e a gente, enfim, continua tocando a vida. Só queria fazer essa pontuação. Bom, vamos lá. A gente parou... Bom, tem bastante coisa aqui, por exemplo, essa transparência das ONGs, isso aqui a gente vai anotar, a gente vai ver a possibilidade, ver o que a gente pode fazer e vai trazer isso na devolutiva, tá? Isso eu realmente não vou saber responder agora, né? Só tem um ponto, que é, por exemplo, esse histórico de equipamentos, né? Esse histórico de equipamentos, para a gente concentrar esses dados, ele não é uma coisa tão simples para a prefeitura, assim. Os sistemas eles não são numa base só. Eles têm várias bases. Então, para a gente concentrar esses dados, a gente tem que disponibilizar uma equipe para colocar esses dados juntos, fazer um sistema, enfim. É uma coisa que, ou seja, a gente mobiliza uma equipe, não é só questão de pessoal, é questão de dinheiro que você vai gastar, dinheiro público que a gente vai gastar para fazer isso. O que a gente pode... enfim, isso a gente vai estudar, vai ver como o que pode fazer, mas o que a gente pode fazer é pegar essas bases que estão individualizadas e disponibilizar isso no portal da transparência. Tá? Ver esses dados que a gente tem e disponibilizar no portal da transparência. E o que mais que tem? Acho que é isso, né? E o processo tem aquela questão do sigilo e tudo mais, mas, enfim, isso a gente vai anotar e concentrar e dar uma resposta na devolutiva. Né? Deixa eu só dizer que a transparência é um processo, né? Então, como o André falou, a gente pode, assim, de imediato, a gente sempre disponibiliza o que tem. Foi um processo longo com a SP-Trans, por exemplo. No auge das manifestações, a gente começou a divulgar planilhas, porque era uma demanda e a SP-Trans queria divulgar. A gente começou a divulgar planilhas, a população falou, tá, mas a gente não entende o conteúdo dessas planilhas. Então, vamos lá. Então, vamos fazer. A gente fez um café hacker como esse para as pessoas entenderem quais eram as dificuldades. A gente melhorou os dados, depois abriu tudo com um tratamento melhor. Então, é um processo. Se a gente falar assim, amanhã a gente divulga o que tem, vem lá umas planilhas, né? E aí a gente vai ter que ir melhorando aos poucos, né? Mas eu já ainda vou falar, mas a Bel queria... Rapidinho, sobre essa questão dos equipamentos públicos que você mencionou e algumas pessoas mencionaram, justamente porque nós regionalizamos o PPA, toda vez agora que for construída uma SEI, por exemplo, e fizer um empenho para essa SEI, tem que dizer que SEI é, onde é, então isso vai estar disponibilizado, tá? Né? O que a gente está programando, que eu contei aqui para vocês na parte da manhã, no Planeja Sampa, nós fizemos a primeira parte do Planeja Sampa, né? Onde a gente já colocou a minuta do Conselho Participativo. Estamos terminando a segunda parte, que é o conhecimento da meta. E vamos inaugurar, e já vamos inaugurar dia 27 de dezembro,
tá? A equipe correndo, nós fizemos esse site aí com a colaboração de SMDU, da Controladoria, nós fizemos um pool aí de secretarias, uma força-tarefa para fazer o Planejar Sampa, dialogando com o portal da transparência, tá? E a terceira fase é aquela que eu contei para vocês de manhã, que vai ser a execução da meta. Então, se está empenhado, se está em fase de licitação, se já houve a compra do terreno, se houve a locação do terreno, tanto do ponto de vista físico como financeiro, a execução orçamentária. Entendeu? Então, isso está sendo construído também e está sendo construído, inclusive, nos café hackers que nós programamos, só para esclarecer, porque eu acho que você não estava de manhã, então eu estou esclarecendo que essa questão dos equipamentos, nós estamos já com essa programação de disponibilizar, até porque o instrumento foi criado desta forma, tá certo? Então, você já consegue acompanhar na execução orçamentária do ano que vem. A Secretaria da Educação empenhou verba para a construção de uma SEI, você já sabe aonde vai estar localizada aquela SEI. Diferente do que era antes, que a dotação era genérica. Empenhava-se, você não sabia aonde ia acontecer a SEI, tá certo? Então, tem uma diferença muito grande aí, né, do ponto de vista da transparência da execução orçamentária, tá bom? Bom, também outro esclarecimento sobre essa questão da transparência. A Controladoria tem dito isso em todos os espaços. A gente não entende que uma maçaroca de dado no site é transparência. Não é. Inclusive, a gente fala, tem pesquisadores que falam assim que tem transparência opaca e transparência clara. Isso é transparência opaca, né? A gente está trabalhando para que os dados sejam em linguagem cidadã, que as pessoas consigam entender. Mas também tem o público, que a gente está falando dos hackers, que demandam outra coisa. Eles querem as tabelas, eles querem as planilhas brutas, eles querem os códigozinhos lá. Então, a gente tem que atender esses dois públicos, né? Esse é o desafio. Então, as planilhas que o planejamento tem aberto lá, que eles fizeram desse modo esse ano, foi muito aplaudida por esse público, que eles puderam fazer aplicativos para mostrar no computador, mostrar onde que está indo o dinheiro. Então, isso é uma vantagem de você fazer também em planilhas, né? Então, tem os dois lados. E a gente não está dizendo que um ou outro é mais importante, o objetivo é atender os dois. Tudo isso está registrado, a gente vai levar. Tem questões aqui, por exemplo, da Sueli sobre a transparência das ONGs. É uma preocupação, sim, está sendo discutido um marco regulatório, né, para as organizações sociais. A gente está falando sobre a transparência no FUNCAD, por exemplo, o Fundo da Criança e do Adolescente, né, para disponibilizar todos os convênios que tem lá. Os convênios já estão na parte de contratos. Convênios e contratos, você já consegue ver quais ONGs têm convênio com a Prefeitura. Agora tem que melhorar isso mesmo, não é suficiente, ninguém aqui está falando que é, né? Oi? Essa é a ideia desse café aqui. A gente sabe que não é suficiente, está chamando para discutir qual que é a prioridade, porque se dependesse da Prefeitura, ia disponibilizar tudo agora, né? Mas não tem capacidade técnica nem recursos para isso. Qual que é a prioridade? A gente está dialogando com os movimentos e vocês são conselheiros bastante representativos da região para ajudar a priorizar o que é mais fundamental. Eu acho que isso aqui já está dando um belo mapa disso. Vamos fazer mais uma rodada. Vamos fazer uma rodada um pouquinho maior, que aí a gente é a última. Finaliza, tá? Já a última. Fiz as inscrições. 2 minutos no máximo. A sua pergunta sobre os prédios públicos? Então, ela é pertinente, não existe hoje. É uma das informações que a Controladoria também está levantando para disponibilizar. No processo de devolutivo, a gente pode dar um indicativo de quando, como, mas não existe hoje mesmo. Boa tarde. Arthur, da República. Bem, a gente está falando muito em orçamento e transparência. Eu ainda não vi ninguém falando em colocar a transparência das receitas.
Porque se a receita ela faz parte do orçamento, ela tem que vir, sim, e bem exemplificada. A gente precisa saber quanto da verba, por exemplo, de multa de trânsito gerou e para onde foi o seu destino. Amarrar receita com seu destino. Isso ainda ninguém falou aqui. E é o que eu sempre venho pedindo para que isso seja amarrado, ou seja, receita com despesa. Outra ideia para vocês. Com relação ao cadastramento das pessoas que fazem lá, eu sou prova disso. Fiz meu cadastro lá, minha senha não funciona, não sei o motivo por quê. Em qual sistema? Nesse daí. Não, qual? Do Transparência. Não, mas não tem cadastro. Tem. Não tem. Tem. É do o ESIC, isso. Tá. Lá, por exemplo, se eu fizer um novo cadastro, ele fala que meu CPF já está amarrado. E eu não consigo fazer consulta, que ele fala que a minha senha não existe. E vira no looping, eu não consigo. 156 diz que não é lá, ouvidoria diz que não é eles. Eu já passei vários e-mails para o ESIC e ninguém me responde. Então, tenta amarrar essa facilidade, tá? E, para finalizar, com relação à parte de... foi reforçando o que ela disse, para mim, todo mundo que recebe a verba pública é obrigado a fazer a apresentação e está aí, independente de quem seja. Sim, é o que diz a Lei de Acesso à Informação. Rapidinho, vai passando e a gente vai lembrando, tentando contribuir. Dora Lima, da Bela Vista. As ONGs, na região central, eu acredito que dá para a gente fazer isso. Quais as ONGs da Bela Vista, da região central, dentro da subprefeitura Sé? Quantas ONGs e tem e qual o objetivo dela? Então, eu acredito que isso a gente consegue fazer, porque se eu sou da subprefeitura Sé, eu vou me ater à fiscalização, acompanhar a subsé. Já que estamos na Sé, eu tenho certeza, a SMAD tentou fazer isso há 300 mil anos atrás e não conseguiu. Então, eu sugiro, o que a Sueli disse é bem pertinente, já que não dá para a cidade inteira, vamos começar piloto na subprefeitura Sé, já que a gente está fazendo esse piloto aqui na Sé. É disponibilizar as ONGs que recebem dinheiro público dentro da subprefeitura Sé, qual o objetivo e a prestação de contas. Dora, só um instantinho, você especificou agora, eu tinha entendido outra coisa. Você falou primeiro um levantamento de quais ONGs existem, e depois você falou de quais recebem recursos públicos. Isso, desculpa. Então, as ONGs que têm convênio com o poder público, né? Porque a gente está falando do poder público. Então, as ONGs, a maioria das ONGs da Bela Vista, da área social, tem convênio com a prefeitura. Então, para a gente deixar disponibilizado isso, que a gente possa acompanhar. Boa tarde, gente. Meu nome é Suza, não sou conselheira votada, mas sou do Conselho de Segurança do meu distrito da Consolação. Eu venho trazer aqui um assunto um tanto quanto espinhoso, mas se trata justamente das questões de transparência na área de segurança pública. A gente não costuma considerar equipamento público delegacias e bases comunitárias da polícia, mas, gente, são nossas casas também, são locais onde nós vamos fazer boletins de ocorrência, nós vamos levar as nossas necessidades das polícias, enfim. A questão é que não estamos tendo respostas sobre a base comunitária da nossa Polícia Militar na Praça Roosevelt. A comunidade local de toda a área que é contemplada por essa base, ela está sem respostas em relação ao que vai ocorrer com a sua base da Polícia Militar. Vocês fizeram essa solicitação para o Estado de São Paulo? Nossa, você não faz ideia por onde já fomos. E o Conselho de Segurança, a diretoria, teve o desplante de nos dizer, a nossa população local, que essas informações, porque houve uma licitação, a praça foi concluída, a base não tem banheiros, não tem ar-condicionado, quer dizer, não existe a menor infraestrutura para essa Polícia Militar. Estão já querendo delegar para outra, acho que para a Guarda Civil Metropolitana, estão querendo doar essa instalação para a Guarda Civil Metropolitana sem considerar a opinião da população.
Quer dizer, precisamos aqui de transparência também, porque a população não foi consultada. E ela quer de volta a esse local a sua polícia militar. Essa é uma questão que eu queria colocar. E outra também sobre a saúde, sobre as empresas parceiras e os contratos vinculados com a Prefeitura de São Paulo, né? Por exemplo, a questão de se saber abertamente a transparência desses dados, dessas empresas parceiras, dessas OS, né? Do setor de saúde com a Prefeitura. Isso precisaria estar... parceiras de OS, né? Parceiras de OS? São ações locais, não deixam de ser ações locais também. É isso, gente. Não, mas esse negócio do OS é o Rio de Janeiro. Eu não sei se entra aqui, mas, por exemplo, a questão da outorga onerosa de hospitais, como que fica isso? Como é que a gente sabe se esse hospital tem que trazer um retorno para a população? Tem alguma coisa em algum registro sobre isso? Ou a outorga onerosa, só porque ele é hospital, ele recebe? Então, porque assim, existe a outorga onerosa na construção de hospitais. Aí eu me pergunto, essa outorga onerosa é só porque está sendo construído um hospital ou porque tem um retorno para a comunidade onde está sendo construído esse hospital? Né? Carmen Mascarenhas, mas tem outro. Compensação ambiental. Como é que a gente sabe também qual é a transparência? É Carmen com N. Qual é a transparência numa construção, quando precisa tirar árvores, a compensação ambiental, se realmente se deu? Né? Só um instantinho, só para a gente deixar ele organizar aqui. Então, a primeira é a justificação. A gente tem outorgas onerosas para os hospitais, ela quer saber qual que é a contrapartida, se é necessário. Isso. A segunda, ela quer saber se, quando tem caso de retirada de árvores... que a gente acompanha realmente a compensação ambiental. A compensação ambiental que é necessária quando existe isso. Então, são questões bem específicas, bem pontuais. E uma terceira seria, por exemplo, a gente fica sabendo que estão retirando árvore de um determinado lugar. Você faz a denúncia aqui, faz a denúncia ali, nunca que chega, a gente não sabe por que está retirando aquela árvore. Quando acaba, desmatou tudo, você não consegue acompanhar aquele processo que aconteceu. Se tem alguma transparência em algum lugar que a gente possa investigar. Tá, sobre a retirada de árvores e poda. Boa tarde. Novamente, eu sou o Andrés, eu sou do GEPOPAI, né? Então, para começar minha fala, para deixar um pouco mais concreto que a Fernanda estava falando de aplicativos que usem os dados do governo e tudo mais, né? No GEPOPAI, a gente desenvolve um aplicativo que chama Cuidando do Meu Bairro. Se vocês procurarem na internet, vocês devem achar com facilidade. A ideia dele é pegar os dados do orçamento da cidade e tentar mapear, colocar num mapa para que o cidadão possa ir lá ver, por exemplo, no bairro dele, o que foi gasto ali por perto. Porque muitas vezes uma planilha é uma coisa muito distante da pessoa saber o que esses milhões aqui querem dizer comigo, né? Então, a ideia lá no grupo é justamente essa, colocar um pontinho no mapa para que a pessoa possa saber onde está sendo destinado. Então, para possibilitar essas coisas, né, o que eu venho pedir aqui, né, como proposta, é o que já devem saber, que sejam divulgados com dados abertos, né, legíveis por máquina e todas aquelas coisas, para que esse tipo de aplicativo possa ser desenvolvido. Georreferenciável, como? Dados abertos, georreferenciáveis, para a gente poder mapear, que geralmente em muitos dos temas, você colocar isso no mapa vai ajudar para as pessoas, né? E, como o companheiro falou agora há pouco ali, que além disso também tem as visualizações para quem não pode fazer esse tipo de coisa, porque realmente a maioria da população não consegue desenvolver um aplicativo desse, possa entender também. Então, que tenham outras visualizações no site da prefeitura, né?
Mas, de qualquer jeito, o dado bruto é importante para que a própria população possa fazer as análises dela, né? Não dependa só das análises da prefeitura. Não, eu vou falar do social de novo. Aí isso eu te passo para você falar. Yara Góes, Consolação. Eu gostaria de reforçar, mais uma vez, na área social, o pedido feito pela Dora Lima, por aquela moça ali, porque a gente sabe que aí está o grande problema da coisa, na área social. Então, quem está lidando com isso e vai fazer esse pedido? E vendo para albergues, tendas também, tudo que está entrando para essas regiões, porque já foram fechadas tendas por causa disso, porque não estavam, os recursos não estavam indo para o que deveria ir. Então, essa transparência é fundamental, mesmo pedido da Dora Lima e daquela moça que eu esqueci o nome, Sueli, tá certo? E vendo para também albergues e tendas. Qual é o outro pedido? Eu esqueci um fato importante que precisa Não, até... só um instantinho. Transparência dos repasses de recursos a albergues e tendas e demais equipamentos da área social, assistencial. E o outro é para ter as emendas, que envolve verba, aumento de verba. Emendas parlamentares. Emendas parlamentares. Isso aí também é muito importante, porque a gente sabe que no final do ano, que nem agora tem as famosas emendas, e que o vereador vai lá, coloca aquelas coisas todas, enfim, a bagunça inteira, e que ninguém consegue entender nada. Inclusive, até a transferência também no orçamento. Tá, então, eu acho que isso daí é uma questão que a gente... É até legal levantar aqui, porque que não dá para a gente esgotar, mas que é uma demanda que, em todos os espaços, a gente ouve por formação nesses instrumentos. Então, a Secretaria de Finanças até tem uma representante aqui, que a gente está em diálogo com a Controladoria e a Secretaria de Direitos Humanos para fazer formação, fornecer formação para os conselheiros sobre esses instrumentos de orçamento para acompanhar, né, com o vocabulário lá, né, porque realmente é muito complexo, mas a gente precisa enfrentar isso se a gente quer fazer o controle social, né? Então, só uma questão sobre as receitas. Isso é super novo, viu, Arthur? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Em setembro, a gente implementou no portal de transparência uma ferramenta para monitorar receitas e despesas, que foi a Secretaria de Finanças que disponibilizou também. Então, está lá, tem inclusive com gráficos das receitas e despesas, você pode acompanhar. Logo na entrada do portal de transparência, isso está bem evidente lá, receitas e despesas. Dá uma olhada lá, porque isso é novo e já foi implementado. Só mais uma questão. André, da Bela Vista, não conselheiro do portal do Fórum de Participação e Controle Social. Como a gente vê, tem várias demandas de transparência, né? Mas eu gostaria de focar no primeiro instrumento de transparência, que é relatório completo da eleição para o Conselho Participativo Municipal, por urna, por escola, por candidato. Se puder publicar ainda hoje esse relatório completo, pormenorizado, a gente agradece. E, fechando com o que o colega disse, igual esse Conselho Participativo Municipal é para o Executivo. Para o Legislativo, teria que criar outro, mas nós temos um que até trabalhamos junto com a CGM, que é a criação do Conselho de Transparência e Controle Social, onde iria olhar tudo do município, Executivo, Legislativo, Judiciário, e aí vai. Obrigado. O GG. Bom, GG, da região Serra. Eu quero fazer uma pergunta, não sei se devida ou indevida, que é qual é a metodologia que se dá para que algumas ONGs possa assumir o controle de alguns serviços, como albergue e as tendas. Passa por qual viés? Qual é o instrumento? Se é por indicação política, se é concorrência,
e se é convênio, como é que se dá que não é aberto à sociedade? Porque isso tem que ser aberto à sociedade. No meu entender, a sociedade tem que ter controle disso. E aí, Valci, eu não tenho procuração do Marcos Barreto para defendê-lo, mas quero dizer para todos nós aqui que o Marcos Barreto é um cara que tem compromisso com as lutas e tenho quase certeza que o que levou ele a sair do governo não foi só o emprego. Tenho quase certeza. Ele está sendo ético, ele é meu amigo particular, não me disse qual foi o que levou ele a sair do governo, mas não é falta de compromisso. Isso eu tenho plena certeza que é falta de compromisso. Vou tentar hoje, mais uma vez, saindo daqui, ligar para ele, ver se tomar um café. Pode ficar tranquilo que eu não vou citar nome de nada, que eu também uso a ética, para ver se ele se abre para dizer, porque eu tinha um grande interesse que ele continuasse como subprefeito, apesar de estar sendo substituído por uma pessoa que também, além de ser amigo, é uma pessoa comprometida. Agora, ele não quer falar, é problema pessoal dele, é político, mas, de qualquer forma, eu tenho plena certeza que quem perde é a população. Bom, a gente vai fazer as falas de conclusão aqui. Continuamos o nosso debate lá em cima, já explico a dinâmica. Gabriel. Bom, só para concluir aqui, então teve vários pedidos, acho que a ideia é a gente concentrar esses pedidos, trabalhar em cima deles e ver o que a gente pode, o que não pode fazer, mas essa é a ideia do Café Hacker, a gente concentrar essas demandas e ver o que dá para fazer, o que der para fazer já, a gente vai fazer. Eu não sei, por exemplo, o relatório da eleição do Conselho Participativo, eu não sei se dá para disponibilizar hoje, mas se a gente tiver acesso e puder disponibilizar, a gente vai fazer isso. Mas, enfim, eu aposto que hoje não, porque hoje já são 4 horas, vai ser bem difícil fazer isso ainda hoje. Mas tudo bem. Exatamente. E é a Secretaria de Relações Governamentais que encabeçou isso daí, não é uma... Então... Isso. Mas a ideia é essa, a gente pegou a demanda e a gente vai tentar procurar, enfim, como é que a gente vai disponibilizar isso daí. Vou dar uma informação desse assunto específico. Eu fui atrás por conta daquilo que a gente já estava conversando, do problema lá do Cambuci, tá? E a informação é a seguinte, a gente poderia encaminhar diretamente para a Prodan, tá? Falar, eu quero todo o meu mapeamento, tá? Então, cada candidato já escreve aí uma carta simples para a Prodan e a Prodan iria preparar um relatório individualizado, tá? Se vocês puderem disponibilizar isso de uma forma automática, seria melhor. Essa é uma solução pontual e emergencial, mas o correto e o desejável é que tudo isso seja disponibilizado. E tem mais uma coisa, tá? Eu não sei quantos de vocês tiveram acesso à justificativa da Prodan, da falha algorítmica, tá? É a urna 1, 1, 2, 3, urna 2, 1, 2 e urna 3, 1. Sabe, o erro algoritmo deles, tá? Chegou para mim, inclusive com nomes, né, de quem seriam os gestores da Prodan, tá? Mas os telefones, quando você liga, não cai na Prodan, está caindo no gabinete de um vereador, tá? Mas eu não vou mais uma vez falar quem é o vereador. Não, então, tudo bem, então assim, já a demanda é essa, está muito clara, né? O André colocou bem ali sobre o que precisa. A gente vai
Claro que não é... É o foco, sim, da discussão, né? Mas a gente vai ter que ir atrás. Às 10 horas da manhã do dia 9 de dezembro, eu protocolei esse pedido, está lá, eu tenho o protocolo, quem quiser, está lá. Eles têm 20 dias para nos responder isso pela LAI, com mais 10 dias, né? Então, a gente pode aguardar até o dia 10 de janeiro, está lá protocolado, eram 10 horas da manhã da segunda-feira, 9 de dezembro. Tá ótimo, a gente espera até que seja antes disso, né? É só passar aqui pro Gabriel. Antes de passar para o Gabriel... Por favor. Eu só pedi, a gente chegou às 4 horas, que era o nosso teto, a gente vai continuar a discussão e precisa explicar como é que vai ser a discussão na parte de cima aqui do Café com Proposta. Então, eu peço 1000 desculpas, mas realmente essa é a dinâmica. E vamos concluir aqui com as falas, se tiver alguma questão em aberto, mas, de novo, isso aqui vai virar um documento público com as respostas do que dá para fazer e, se não der para fazer, por quê, e um prazo mais razoável para fazer. Então... Bom, vou ser bem breve, então. Na verdade, é isso mesmo, a gente vai colher as demandas, vamos ver, fechar nesse documento, nessa devolutiva. Tá? Só algumas coisas, por exemplo, do Andrés, dos dados abertos, georreferenciáveis. Isso, acho que até pelo GPOPAI veio essa demanda para a gente, e a gente está tentando, a todo o sistema novo, implementar isso. Mas, enfim, isso é um trabalho que a gente está construindo ainda, né? Questão das outorgas onerosas, eu não vou saber responder exatamente em relação a hospitais, mas o que eu sei é que, nesse caso das outorgas onerosas, elas vão para um fundo, que é o Fundurb, e eles são aplicados na cidade inteira. Ele não é aplicado num lugar específico, ele é aplicado em ações na cidade toda. Tá? Mas, em relação a hospitais, eu realmente não sei. E acho que é isso. Isso, Exatamente. Isso, e a relação da lista das outorgas onerosas com o valor da contrapartida, ele vai estar disponibilizado no portal de transparência. Então, você entra lá, você vai ver, tem o número do processo, o local, você vê qual que foi o valor dessa outorga onerosa. Então, vai ter essa informação lá. E eu acho que é isso. Então, eu gostaria de agradecer. Eu espero que a gente consiga dar uma resposta, uma devolutiva bastante completa para vocês, à altura, na verdade, dos questionamentos, e agradecer a presença de todos aí no evento. Muito obrigado. Bom, acho que o Maurício falou de manhã, né, de que vocês são bem-vindos, que a gente tem um trabalho longo pela frente. Eu acho que agora, à tarde, deu para ter ideia de quais são os desafios que a gente tem que enfrentar. E só respondendo uma pergunta sobre a Praça Roosevelt, a GCM e a PM, elas estão dialogando sobre isso, e o que a gente tem de informação é que a GCM vai ficar na Praça Roosevelt, e aí precisa conversar com as outras cooperações para entender por que elas chegaram nessa decisão. Tá bom? E também queria agradecer, dizer que a subprefeitura 7 está de portas abertas. Isso tem sido um desejo nosso desde janeiro. A gente tem conversado com todo mundo, né? As nossas portas estão abertas, a gente dialoga, a gente conversa, e a gente tem tentado encontrar a melhor solução para um monte de problemas que a gente tem enfrentado, e agora com um conjunto maior de gente. Ok? Muito obrigado. Bom, então agradeço. A gente tem agora uma outra dinâmica, né, que é a elaboração de propostas em grupo. Eu chamo aqui a Mariana, que é da Secretaria de Direitos Humanos, para explicar como é que vai ser. Tá bom aqui, boa tarde. A gente convida vocês para tomar o café lá em cima, no Café com Proposta. Então, a gente vai fazer uma junção de trabalho com uma alimentação. Então, assim, talvez seja um pouco complicado, qualquer coisa a gente orienta lá em cima de novo. Nós temos 6 mesas lá em cima, então a gente precisa que vocês se dividam em até 8 pessoas por mesa. Aí vocês elegem um sistematizador, tem um papel onde vocês vão anotar as propostas. Cada 3 mesas tem uma pergunta, então são 2 perguntas que vocês vão discutir. Então,
Cada mesa vai discutir por 15 minutos uma questão. Ao final dos 15 minutos, vocês elegem 3 pontos principais para apresentar depois aqui, ao final, para todo mundo. Aí troca de mesa, o sistematizador ele fica na mesa e passa para o outro grupo tudo o que foi discutido. E aí o novo grupo continua essa discussão aprofundando a partir do que já foi discutido antes. Elege ao final 3 questões, todo mundo volta, o sistematizador, os 6 sistematizadores apresentam as 6 questões principais, mas nós vamos ficar com todas as propostas, depois colocar no computador e publicar, enfim. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Então a gente aguarda vocês aqui no primeiro Café andar. com proposta. Subir 2 lances de escada. Quem estiver acompanhando a transmissão ao vivo, infelizmente o Café com Proposta, como são ambientes diferentes, a gente não consegue mais transmitir. Então, toda a devolutiva desse processo vai ser colocada no cafehacker.sp.org e depois a gente vai divulgar esses documentos do que for discutido lá. Mas a transmissão se encerra aqui. Obrigada.